Olá, meus irmãos, graça e paz. Você que está ligado aí na TV Viva a Promessa, você estava acompanhando aqui a pouco a transmissão ao vivo do que estava acontecendo aqui na Conferência Promessa Global. Os irmãos que estão aqui presencialmente estão agora em pequenos grupos conversando sobre o assunto das bases missionárias. Então, nós queríamos continuar aqui com você para conversar aqui com algumas pessoas. Nós temos aqui o Wesley, que é um dos participantes da conferência Promessa Global. Wesley, seja muito bem-vindo. E eu queria te perguntar como está sendo essa experiência aqui na conferência, o que mais te impactou. A conferência começou sexta-feira, já hoje é o último dia, a última sessão, mas assim, desses dias que passaram, das reflexões que você ouviu, o que mais te impactou desse tempo? Graça e paz, Santi. Graça e paz para o povo promessista que nos assiste. O que mais me impactou nessa convenção, nessa conferência, foi que nós aprendemos em Atos capítulo 1, versículo 8, no chamado de Jesus, né? Jesus, ele dizendo que nós vamos por todo mundo pregando o evangelho, e ele diz que nós seremos testemunhas dele, né? Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, nós temos a compreensão desse texto e nessa conferência nós tivemos a percepção da aplicação desse texto. Então, é maravilhoso quando a gente vê na prática o cumprimento do chamado de Jesus, de que a nossa missão ela não é apenas na nossa realidade local. Embora tenhamos muita coisa para fazer na realidade local, nós temos um chamado de Jesus para alcançar as nações. E nós temos, com a graça de Deus, vivido isso. Então, isso me impactou e mudou a minha percepção. Legal. E eu queria te perguntar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre essa mudança de percepção, porque aqui a gente entendeu, né, nesses dias, como bem você falou, que a missão começa na igreja local, nos trabalhos da igreja local, mas ela tem essa expansão global. A gente precisa olhar o mundo. Como essa visão, como essa percepção muda a sua visão em relação a isso? Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa, puxa, mas assim, é, tem tanta coisa para fazer no nosso país, no nosso Verdade. bairro, na nossa igreja. Por que pensar no mundo? Por que pensar em outros países? O que você acha sobre isso e como isso muda, talvez, a sua visão a partir dessa conferência? Perfeito, Santi. Muito importante essa pergunta, porque nós trabalhamos muito, o povo promessista trabalha muito na realidade local. Nós trabalhamos na realidade local, nós oramos na realidade local, nós contribuímos financeiramente na realidade local, mas a partir dessa conferência, eu também tive essa percepção ampliada do chamado que nós temos para contribuir não apenas de maneira local, mas de uma maneira global, né? Tanto no sentido de orar, quanto no sentido de contribuir e até mesmo de ir. Né? O povo promessista recebeu esse chamado da parte de Deus, nós recebemos esse chamado da parte de Deus para atuar num aspecto, num propósito local, e muitas vezes alguns receberam também esse chamado para atuar indo para um outro país. Né? Então a gente precisa orar, a gente precisa contribuir e se colocar à disposição do Espírito de Deus para ele nos levar de acordo com o propósito dele. Nós ouvimos aqui na conferência, né, o pastor Adelmilson dizendo que a, a igreja ela não é um estacionamento onde as pessoas se acomodam. A igreja é um aeroporto, né, onde as pessoas elas são recebidas e elas são enviadas. Né? Então, nós vemos nos corredores das igrejas, nós vemos no nosso ambiente as crianças correndo, e a gente pode olhar para essas crianças e ter a percepção de que daqui a um tempo o Espírito de Deus pode levá-las para outro país para pregar o Evangelho de Jesus. E nós ouvimos também, né, na conferência, né, o pastor Silvio, ele também falando a esse respeito, né, de crianças ali pequenininhas que hoje elas correm na igreja, hoje elas brincam na igreja, mas daqui a pouco serão homens e mulheres de Deus. Então, fui impactado nesse sentido de que a nossa percepção ela precisa ser mais ampla e ela precisa olhar para além da realidade local e vislumbrar e trabalhar, orar e contribuir para o impacto global. Amém. Que importante isso, né? De não ser egoístas como igreja local, né? Mas também ter essa visão da importância também de enviar pessoas, enviar recursos para a missão global. Wesley, eu queria
finalizar aqui a nossa conversa te perguntando assim, o que que você leva no seu coração depois dessa conferência para a sua vida, mas também para a sua igreja local, né? No seu serviço, as pessoas que você está discipulando, trabalhando na igreja local. O que que você leva dessa conferência? O que que você leva dessa conferência? Eu estou convicto de que nós precisamos plantar igrejas, né? Então nós estamos ali na igreja local e isso também foi muito comentado aqui na nossa conferência, de que nós não podemos pensar apenas em estrutura local, né? Nós não podemos pensar apenas em melhorar as nossas estruturas sem pensar de uma forma macro, né? Como estão as outras pessoas de outros países que precisam conhecer o amor de Deus e que para isso precisa de investimento, né? Então nós estamos convictos, eu estou convicto de que nós precisamos plantar igrejas e que nós temos uma participação direta nessa plantação de igrejas, porque o povo progressista ele faz parte da missão de Deus. Não é apenas para alguns, não é apenas para os missionários que foram, não é apenas para pastores, mas todos podem contribuir de alguma maneira para que o evangelho seja levado. E na minha igreja local eu vou conscientizar de uma forma ainda mais intensa, né, todos os meus irmãos, né, todas as minhas irmãs, para se envolverem com a pregação do evangelho, não apenas a nível local, mas vislumbrando também, orando e contribuindo e até mesmo indo, né, para alcançar as nações. Amém. Muito obrigado, irmão. Que Deus te abençoe e que isso seja realmente uma realidade, né, daqui em diante. Prazer. Irmãos, muito obrigado aí por ficar com a gente. Fique ligado.